Bom dia, família. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, nós queremos agradecer a Deus por este novo dia que vem raiando, pela noite que alcançamos da parte do Senhor e por essa oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez com 10 minutos com a Bíblia para uma reflexão baseado hoje em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, que nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Este versículo faz parte da grande comissão de Jesus para com os seus discípulos. Queridos irmãos, nessa passagem, Jesus já havia ressuscitado e estava prestes a ascender aos céus, e suas últimas palavras aos seus discípulos não foram opcionais, mas uma ordem clara: ide. Essa comissão não foi apenas para os apóstolos, mas para todos os cristãos. Observe que ela está destinada ou ordenada a todos os cristãos, essa grande comissão. Primeiro, nós observamos aqui que o ide não é uma sugestão, é uma ordem. E essa ordem implica, meus irmãos, movimento, sair da zona de conforto. E em Atos, no capítulo 1, versículo 8, há um reforço sobre isso, quando Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, essa missão, ela começa onde estamos e se estende até os confins da terra. A segunda coisa que nós observamos nesse versículo é o alvo. Jesus disse: todas as nações. O Evangelho, meus irmãos, é universal, sem barreira de culturas, raça ou idioma. O Evangelho é realmente universal. E observe que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso a ordem é: ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Observamos, em terceiro lugar, que a missão que Jesus colocou sobre a igreja, ela é uma missão global, mas também ela é pessoal, começando pela nossa vizinhança, nossa família, nossa cidade e assim por diante. A tarefa do Evangelho que Jesus decreta aqui: fazer discípulo. Irmãos, não é apenas fazer convertidos, mas discípulos que aprendam, cresçam e sigam a Cristo. Isto envolve ensinar, acompanhar, discipular. E observe que discípulo é alguém que vive e transmite o ensino de Jesus. Esse é discípulo. O sinal, queridos, que Jesus deu aqui, batizando-os. O batismo é um testemunho público de fé em Cristo. Precisamos orar para que Deus nos dê graça, nos capacite, nos dê autoridade na pregação do Evangelho, pois o batismo é o sinal exatamente de uma fé pública. E se o Evangelho não chegar ao coração das pessoas e elas não se converterem, não haverá batismo. Não havendo batismo, não há realmente testemunho público de fé cristã, de fé em Cristo. E não havendo essa fé pública, é claro que não está surgindo novos discípulos. Então, o batismo simboliza arrependimento, simboliza morte para o pecado
e também ressurreição para uma nova vida. A grande tarefa da igreja é exatamente pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Isso faz parte da obediência inicial do discípulo, quando Jesus manda, quando ele ordena e o discípulo atende, o discípulo cumpre. Então, ele está fazendo exatamente aquilo que é normal para a vida de um cristão, para a vida de uma igreja. E observe que depois que Jesus dá a ordem, que ensina o que se deve fazer e como se deve fazer, então ele manifesta aqui a autoridade. Deve ser feito, ele disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho de Cristo é pregado, é ensinado, e depois que ele é crido, agora vem o batismo, e o batismo é exatamente a complementação de se fazer, de tornar uma pessoa discípulo. E ele agora é batizado em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso mostra, meus irmãos, a obra conjunta da Trindade na salvação. A salvação de um pecador não envolve somente o Evangelho que foi pregado, envolve o Evangelho, o nome de Cristo Jesus, o nome do Pai, o nome do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pai, ele planejou, como já ministramos, já ensinamos, o Filho, ele realizou, e o Espírito Santo aplica a salvação. Então, nossa missão tem respaldo da maior autoridade, que podemos dizer, maior autoridade existente, o próprio Deus. Então, o Evangelho, ele é ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos, a grande comissão é também a grande responsabilidade da igreja. Não podemos apenas assistir, precisamos agir. E agora, como nós podemos responder isso? Nós estamos indo, você está discipulando alguém, você está vivendo essa missão. Nós, meus queridos irmãos, precisamos nos levantar e começar realmente antes que seja tarde demais. Eu não sei se você pode pregar para os seus vizinhos. Eu não sei se o seu viver, a sua comunicação com os seus vizinhos lhe capacita você falar de Jesus. Se porventura, que Deus nos guarde, mas se alguém estiver vivendo em uma rua e não tiver testemunho público, não tiver condição de evangelizar os seus vizinhos, você está realmente precisando mudar tudo imediatamente, porque as primeiras pessoas que precisam ouvir o Evangelho são os seus e os seus vizinhos. Quando nós temos condição de fazer isto, nós estamos exatamente em condição de cumprir a missão do Ide de Jesus, a grande comissão da igreja, pois o Evangelho é a mensagem que Jesus entregou para a igreja ministrar para as pessoas, e as pessoas a quem Jesus entregou para que nós alcancemos, começa com os nossos, com a nossa família, com nossos vizinhos, e daí o Evangelho se expande até alcançar a sua dimensão, que é o mundo inteiro. Por isso, meus irmãos, nesta manhã, eu peço a você que ore, pois estamos despontando já numa semana em que daremos essa continuidade na missão de pregar o Evangelho nesta cidade. Que Deus nos dê graça para fazermos isto. Querido Deus, nosso Pai Celestial, graças nós te damos por este novo dia, por esta palavra, por este momento que estamos aqui. Queremos te pedir, Senhor, a tua bênção pelo discipulado, pelo ensinamento da palavra, pela pregação pública, de que aqueles que nos ouvirem possam crer e aceitar Jesus como Salvador.
Por nós te agradecemos tudo e te pedimos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.